Alô, querido aluno, amigo internauta, mais uma vez eu, professor João Saraiva, das disciplinas de Filosofia e Sociologia, aqui da Organização Educacional Farias Brito, estou com você nessa parceria com a Editora Moderna para te levar o melhor material, os melhores conteúdos, com certeza em uma das melhores aulas, já que a constelação de educadores da Organização Farias Brito faz com que cada aula seja melhor do que a outra. Hoje vamos falar um pouquinho de sociologia. Na verdade, vamos falar um pouco sobre a sociedade e a sua relação com o espaço urbano, naquilo que a gente convencionou a chamar de sociologia urbana. Ora, a sociologia urbana ela surge como disciplina na Universidade de Chicago, isso por volta de 1910. É um conjunto de conhecimentos teóricos que visa compreender a vida nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, nos grandes centros urbanos, algo que se deu principalmente após a Revolução Industrial. A cidade e a dinâmica urbana são seus principais objetos de estudo. E muitos foram os autores e obras importantes, como George Simmel, quando escreveu A Metrópole e a Vida Mental, ou Donald Pearson, com estudos da ecologia humana, Manuel Castells com a questão urbana, Alba Zalois com a máquina e a revolta, enfim, inúmeras foram as obras que procuram te levar a compreender melhor que a análise da sociedade tem que se dar constantemente, principalmente quando as sociedades se desenvolvem, o número de pessoas passa a ser cada vez maior a conviver em conjunto. E aí vem aquela pergunta clássica: como surgiram as cidades? Ora, a gente sabe que a partir do momento que o homem passa a necessitar mais do outro, a partir do momento que ele precisa interagir mais, que ele passa a necessitar de trabalhos mais específicos, os centros urbanos passam a nascer. Essas grandes e antigas cidades têm seu início ainda em Atenas, na Grécia, quando surge como resultado de transformações sociais grandiosas, abrangentes, que alteraram a organização da produção, a política e até mesmo a cultura. O caráter comercial era muito marcante e a presença de trabalhadores como os artesãos especializados era constante. No entanto, esse modelo das cidades antigas continuou a perdurar. E hoje nós podemos falar da cidade industrial moderna, onde o principal objetivo da sociologia urbana se faz presente. É justamente neste modelo de cidade, como você pode perceber aí pela foto da cidade de São Paulo, que surgem as revoluções urbanas e industriais, que marcam o desenvolvimento de um capitalismo industrial, além de transformações políticas e culturais que vão influenciar o desenvolver destas cidades. Ora, o grande problema, se é que a gente pode chamar de problema, porque para alguns está tudo em ordem, para outros não, é um grande problema que gera conflito, é o lugar da cidade nesse conjunto ordenado de relações sociais, que para muitos é um lugar de conflitos. A escola de Chicago, ela dizia que a cidade possui uma ordem implícita no aparente caos. Ou seja, mesmo quando a gente pensa que está tudo em desordem, violência, poluição, até mesmo aquele alvoroço no trânsito, para a escola de Chicago, isso faz parte do que eles chamam de normalidade entre o caos. Ora, a nova sociologia urbana, que se esboça principalmente a partir dos anos 70, diz que o espaço urbano é um espaço de inúmeros conflitos sociais. Cada vez mais, conviver, viver com o outro se torna algo difícil, pelas diversidades socioeconômicas, culturais e políticas. Ora, a escola de Chicago, dentre as suas principais concepções, afirma que o espaço urbano é uma espécie de um ecossistema. E aí eles utilizam alguns princípios da biologia para explicar como se dá a distribuição espacial das populações urbanas. Inclusive, eles pegam da própria biologia dois conceitos: o conceito de comunidade e o conceito de sociedade. Ora, por comunidade na sociologia,
Entende-se um modelo de relações sociais e socialização na qual a personalidade exerce força sobre a comunidade. Ora, o que isso quer dizer? Que cada indivíduo, ele acaba, ao interagir com o outro, gerando uma unidade comum, que vai fazer com que, cada vez mais, ele influencie quem está à sua volta. Isso se dá principalmente em espaços mais restritos, como dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de uma escola. Uma comunidade educativa, nesse caso. Mas nós podemos falar também de sociedade, onde o modelo de relações sociais se faz de maneira mais racional, em que indivíduos gozam de liberdade para ser, digamos, invisíveis no espaço urbano. Ou seja, na sociedade nós temos uma independência maior. Nós muitas vezes não somos notados diante da nossa individualidade. Ora, diante ainda dessa nova sociologia urbana, algumas concepções também precisam ser compreendidas por nós, como, por exemplo, a cidade como um espaço produzido pelo conflito, próprio das contradições presentes no modelo socioeconômico adotado, por exemplo, no Ocidente, a partir do capitalismo. A cidade foi reconhecida, a partir da sociologia urbana, como um resultado de relações humanas, como um meio em que um estudo científico deve ser feito para intervir com o objetivo de transformar a sociedade para que ela possa oferecer uma melhor condição de vida na modernidade para todos os seus habitantes, para todos os membros que dela acabam fazendo parte. Mas também é importante que a gente fale sobre a influência da teoria marxista, que nos diz que a formação das cidades modernas está ligada à formação de uma concentração de um exército industrial de reserva, disponível ao capital. Ora, se a gente for observar bem, as grandes cidades, levando em consideração a história contemporânea, a modernidade, elas começaram a se desenvolver ao redor de grandes centros industriais. As indústrias vinham, se estabeleciam muitas vezes em uma área até então não pensada. Dali, as pessoas acabavam construindo suas habitações para morar próximo ao trabalho e ali as grandes metrópoles surgiam. Então, esse tipo de realidade é comum nesse esquema constante de busca por dinheiro, por mão de obra barata, em todo o mundo capitalista. Diante disso, é importante que a gente fale também sobre o Estado e os conflitos que envolvem a administração urbana. Ora, o medo, a insegurança, a própria violência são justificativas recorrentes para que se mude a administração dos espaços públicos e privados. Ora, a gente sabe, essa discussão ela esteve muito presente agora nas últimas eleições, que as praças, as próprias escolas, as áreas recreativas poderão ser um importante instrumento para poder incluir aquelas pessoas que muitas vezes estão à margem da sociedade. Uma vez que eu tenho uma praça, que eu tenho um espaço em que eu posso me divertir, em que eu posso andar com a família, e que eu posso ocupar o meu tempo, talvez eu possa estar mais distante da marginalidade. Então, muitas reflexões nascem a partir daí. Ora, a crescente privatização dos espaços urbanos, que é muito comum nas sociedades desse mundo capitalista, é uma solução real para o problema da insegurança? Você transformar um bem público em algo privado ajuda a diminuir a violência? Os serviços de vigilância inibem a criminalidade ou passam a controlar os cidadãos? A gente sabe que hoje nós vivemos um grande Big Brother. A gente, por onde anda, está sendo filmado, vigiado. Ora, já se dizia, Foucault, por exemplo, que muitas vezes o indivíduo, ao se sentir vigiado, ele passa a fazer a coisa certa. Mas até onde esse tipo de situação faz com que a gente seja verdadeiramente livre? Ainda, diante dessa realidade da criminalidade da violência urbana, diversas teorias sociológicas enfatizam elementos distintos, procurando explicar a criminalidade nos centros urbanos.
Alguns falam da ecologia urbana, que os crimes seriam resultados da desorganização social nas áreas de pobreza. Ora, o homem que deixa de se preocupar com o outro, entendendo que ele faz parte desse conjunto natural. Outros falam das teorias da desigualdade de oportunidade, que o crime seria o resultado de você não conseguir ter o mesmo patamar de vida de alguns outros, o que geraria uma frustração individual. Outros falam da teoria crítica, com base até em alguns preceitos marxistas, onde se fala da necessidade de reformas no sistema penal, com penas mais duras, com possibilidade de reintegrar de fato o indivíduo à sociedade, né? E que, não tendo tudo isso, o crime passa a ser algo, né, procurado por muitos, já que acaba muitas vezes gerando uma melhor condição. É como se o crime compensasse. E ainda fala-se, de maneira muito preconceituosa, em classes perigosas, que os desempregados e pessoas estruturalmente fora do sistema costumam se revoltar. E essas pessoas têm que ser muito observadas e vigiadas para que ela não se volte para a sociedade. Ora, os debates e as concepções atuais acabam por estigmatizar jovens, negros, pobres, imigrantes, as minorias sexuais. A violência acaba sendo vista como institucionalizada e simbólica. Ela seria muitas vezes praticada pelo próprio Estado e em formas ideológicas. E a gente ainda fala da criminalização da pobreza, o encarceramento e a estigmatização dos mais pobres, que acabam muitas vezes tendo as suas áreas residenciais sendo afastadas, sendo abandonadas até mesmo do olhar político. Já não é uma coisa tão rara nós percebermos no Brasil as comunidades pobres sendo transferidas para áreas mais distantes, para oferecer uma maior segurança às chamadas elites. Essa segregação urbana, essa distância social e material na sociedade, ela acaba então gerando o que nós estamos mostrando aí em nosso quadro. A desigualdade social e econômica, a especulação imobiliária, o Estado com suas políticas de ocupação urbana, que privilegiam as classes dominantes, acabam concentrando determinadas classes ou camadas sociais em certas regiões ou bairros da cidade mais afastados, gerando cada vez mais uma segregação social, uma segregação urbana. E aí a gente fica naquela questão: é possível, diante de toda essa problemática urbana, ter uma gestão democrática da cidade? Sim, é possível. Nós temos, inclusive, vários exemplos bem-sucedidos. É muito comum em algumas cidades, lógico, isso é mais fácil em cidades com a população um pouco menor, o orçamento participativo, onde a própria população define e decide aonde tem que ser aplicado o dinheiro arrecadado com os impostos pelo Estado. É possível que a gente pense em uma economia solidária, voltada para os excluídos e com o objetivo de inclusão social. E é possível também criar comitês populares de fiscalização, para que se perceba se o nosso dinheiro, se os nossos recursos estão sendo bem efetivados pela classe política. E você, bem que também poderia participar dessa organização em sua cidade, no seu bairro, e quem sabe até mesmo algum dos nossos acompanhantes, né, da nossa página, né, nos nossos vídeos, nas nossas videoaulas, você que é de repente de uma escola pública, né, por que não até acompanhar, fiscalizar o orçamento, né, o dinheiro que é repassado pelo Estado ou pelo município para a sua escola? Tudo isso faz com que essa gestão democrática venha valorizar cada vez mais o indivíduo e a sociedade. Bom, muito nós teríamos ainda para falar, mas para isso a gente aconselha você a dar uma lida também em nosso material didático da Editora Moderna, em parceria com os educadores da Organização Educacional Farias Brito. Até breve.